E aí, galera, hoje vamos falar um pouco sobre o iogurte enriquecido com diferentes teores da farinha da casca de jabuticaba. Nosso grupo é composto por Felipe Rocha, Luciano Pereira, eu, Rafael Lubino, Soraya Oliveira, Tainara Bianco, Thiago Silva, Tainara Alves. A busca de alimentos funcionais que atendem às necessidades nutricionais do consumidor vem crescendo cada vez mais. Esses alimentos funcionais são alimentos que oferecem benefícios à saúde, além das suas funções da nutrição básica. Esses alimentos alternativos é um campo repleto de oportunidade, tanto para consumidores quanto para os produtores, para quem vende esses produtos. Além disso, espera-se que esses alimentos ajudem a fortalecer a saúde, dar uma manutenção no bem-estar das pessoas, retardar o aparecimento de doenças ao máximo possível. A jabuticaba, pertencente à família Mitaceae, encontrada na maioria das regiões do Brasil, nativa da Mata Atlântica, cultivada em outras regiões e países da América do Sul. Essa fruta é que vai ser retirada a farinha da casca desse fruto para realização na pesquisa. E o leite, que é a principal matéria-prima para a fabricação de iogurtes, onde é um alimento rico em micronutrientes que são essenciais para o desenvolvimento durante a infância, possui altos teores de cálcio, proteína e gordura. A produção de iogurtes no Brasil vem crescendo significativamente. Em média, são 400 mil toneladas por ano, 76% do total dos produtos lácteos produzidos no Brasil. Além da produção crescente, o consumo de iogurtes vem crescendo consideravelmente, graças à propriedade nutritiva do produto. O consumo per capita de iogurte chega a 7 quilos por ano. Isso indica que o país tem um grande potencial de crescimento no mercado de iogurtes. O objetivo do nosso trabalho será desenvolver e analisar o iogurte enriquecido com diferentes teores da farinha da casca de jabuticaba. Justificativa. Tendo em vista que a farinha da casca de jabuticaba é pouco utilizada pelas agroindústrias, esse projeto ele tem como justificativa. Tendo em vista que a farinha de casca de jabuticaba é pouco utilizada pelas agroindústrias, o projeto tem como justificativa a qualidade físico-química, microbiológica essencial do iogurte, diferentes teores de fundação de jabuticaba. Então, falando um pouquinho agora do que encontramos na literatura, principalmente referente ao tema de característica de fruto da jabuticabeira. O fruto ele tem um alto potencial econômico de comercialização, em função das suas características sensoriais, para o consumo in natura. Porém, ele é altamente perecível, ou seja, o período de comercialização pós-colheita é muito curto, porque vai ter alteração na aparência, vai ter perda de umidade e também uma fermentação da polpa. Então, com isso, existem várias formas de aproveitar esse fruto para que diminua essas perdas. A partir do fruto pode ser produzido, então, vinho, suco, geleia, licor, entre outros. E o uso e a aplicação ali de tecnologias pós-colheitas que visam a diminuição do metabolismo do fruto, consequentemente, então, reduzindo a deteriorização, e é fundamental para o sucesso desse poder comercial da jabuticaba.
Por outro lado, a jabuticaba ela apresenta apenas traços de riboflavina, piridoxina e niacina e baixo teor de tiamina. Mas, entretanto, essa fruta ela tem fonte apreciável de vitamina C, potássio, magnésio e fibras. Como a gente vai poder observar na tabela 1, que mostra a composição nutricional da polpa de jabuticaba, segundo a tabela brasileira de composição dos alimentos. Como foi dito, aqui na tabela podemos observar nesses quadrados vermelhos que em 100 gramas ali de jabuticaba, encontramos altos níveis de vitamina C, como foi dito, potássio, magnésio, fibras, também carboidratos, além em 100 gramas a gente ter alto valor energético. Produção de jabuticaba no Brasil e a utilização do fruto e seus derivados. Para a grande maioria das pessoas, a jabuticaba sempre está ligada à memória afetiva da infância, uma jabuticabeira no quintal, onde se colhia e saboreava o fruto no pé. A jabuticaba é uma cultura rentável, mas que demora anos para iniciar a produção, por isso eles indicam para pequenos produtores implantar uma nova atividade até que o fruto renda lucro. Ela não chega a ter valor comercial muito alto por ser muito perecível, por isso se faz a industrialização dela para ter outros produtos a partir do fruto. São Paulo é um dos estados brasileiros com maior produção de jabuticaba, sendo destaque a cidade chamada Casa Branca. A cidade de Jabuticabal é em homenagem à fruta, devido a ter um bosque de jabuticabeiras. E as 3 maiores regiões produtoras do país são São Paulo, destacando a cidade de Casa Branca, Minas Gerais, a cidade de Sabará, e Goiás, a cidade de Hidrolândia. O clima da região central de São Paulo garante uma fruta doce e saborosa, não só da região de São Paulo, mas o clima do Brasil. A cidade de Casa Branca ela possui 141 hectares cultivados por 47 produtores que utilizam 3 hectares para produzir jabuticaba, tendo em média de produção de mais ou menos 90 quilos por planta, sendo aproximadamente 2.000 toneladas da fruta produzida por safra. Por isso, a cidade é considerada a maior produtora paulista e uma das maiores do estado. A festa anual ocorre degustação de pratos à base da fruta, bem como produtos de higiene e beleza. Só que a festa anual ela não é só na cidade paulista, ela ocorre nas 3 regiões, as 3 maiores regiões produtoras de jabuticaba. E segundo o LUPA, que é o levantamento censitário das unidades de produção agropecuária, são mais de 22.000 pés de jabuticabeiras na cidade da Casa Branca, sendo 17.000 na área rural e 5.000 pés espalhados de forma difusa na área. Benefícios da jabuticaba. A jabuticaba ela é nativa da Mata Atlântica, é uma fruta da polpa doce e com caroço azedo, é uma fruta com um sabor único e proporciona diversos benefícios à saúde, tais como alto teor de fibra, alto teor de vitamina C, e, consequência disso, ajuda na absorção do ferro e que, na falta da jabuticaba, pode causar anemia. E a jabuticaba também possui complexo B, que contribui no sistema neurológico, e ela é recomendada por médicos. A espécie mais difundida no Brasil é a caule floral. A variedade jabuticaba sabará é mais apreciada, a mais doce e a mais plantada também. Ela pode ser consumida de várias formas, em geleia, em suco, vinhos, compotas, aguardentes, licores. E o bagaço da jabuticaba é utilizado como sorveção, como exemplo, como farinha, em pudins, purê, bolachas e entre outros.
Composição química do fruto de jabuticaba. Muito bem, então. Os benefícios à saúde do consumo de frutas, hortaliças, cereais, legumes, grãos, eles têm sido atribuídos, então, ao fato de que esses alimentos, eles apresentam ali os nutrientes essenciais, né, à nossa saúde. E também os chamados compostos bioativos dos alimentos, os CBA. Mas, por definição, o que são esses CBA, né? Eles são compostos extranutricionais, presentes naturalmente em pequenas quantidades nos alimentos, mas que quando eles são ingeridos em grande quantidade, eles trazem efeitos benéficos, né, à nossa saúde. Hearst e seus colaboradores, em 2016, eles dividiram os CBAs em três principais grupos, né, os grandes grupos, que são os polifenóis, os carotenoides e os glicosinolatos, que estão presentes ali na dieta humana. Estudos demonstram que a jabuticaba ela é rica em compostos fenólicos, principalmente antocianinas e flavonoides. Esses compostos, por exemplo, antocianinas e flavonoides, eles estão sendo relacionados à redução de incidências de certas doenças, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, por exemplo, diabetes e até mesmo câncer. E Jesus e seus colaboradores, em 2008, eles apontam que a jabuticaba ela apresenta altos teores de polifenóis ali na casca, na semente e na polpa. Composição centesimal. Bom, o que é a composição centesimal, né? A composição centesimal de um alimento, ela exprime o seu valor nutritivo e também a proporção na qual a umidade, as cinzas, o extrato etéreo, as fibras, as proteínas e os carboidratos aparecem em 100 gramas deste alimento. Por exemplo, em 100 gramas de jabuticaba, vai ter X gramas de umidade, X gramas de cinzas em 100 gramas de jabuticaba. Araújo, em 2011, ele destaca que na farinha obtida da casca de jabuticaba contém cerca de 14% de umidade, 4% de cinzas, 5% de extrato etéreo e 5% de proteína. Esses valores obtidos para extrato etéreo, proteína e cinzas, né, eles foram diferentes quando comparados ao estudo das cascas liofilizadas de jabuticaba na variedade paulista. Então, no trabalho de Boar e Lima, que fez o estudo da variedade paulista, eles encontraram que teores de extrato etéreo de 0,21 a 0,53 gramas, de proteínas 0,44 a 1,12 gramas por 100 gramas de jabuticaba, né? E de cinzas de 2,90 e 2,89 gramas por 100 gramas de jabuticaba. Então, eles chegaram à conclusão de que a casca da jabuticaba ela tem maior fração desses constituintes, ou seja, tem mais extrato etéreo, mais proteínas e mais cinzas na casca da jabuticaba. Mas, então, o que foi que fez com que esses trabalhos tenham dito resultados diferentes, né? Pode ter sido alguns fatores, como, por exemplo, a diferença nas cultivares, né? Por exemplo, o trabalho de Boar e Lima, ela utilizou a jabuticaba da variedade paulista. O Araújo pode ter usado de outra variedade. Clima diferente, solos podem ter sido diferentes, a maturação pode ter levado mais ou menos dias, o armazenamento e o processamento da amostra também são fatores que são determinantes para essas diferenças. Objetivos do pré-projeto. O objetivo geral é desenvolver 4 diferentes formulações em diferentes de farinha de casca da jabuticaba. Objetivos específicos. Matéria-prima, produção de iogurte enriquecido,
caracterização físico-química e microbiológica da farinha da casca da e das formulações do iogurte, elaborar 4 formulações de iogurte com diferentes concentrações de farinha de casca da jabuticaba, né, com teores aí de 0%, 5%, 10% e 15%. Realizar análise sensorial de aceitação e preferência da formulação de iogurte enriquecido com farinha de casca da jabuticaba, realizar análise estatística de ANOVA e teste Tukey dos resultados experimentais. Metodologia. Então, para isso, vamos começar pela matéria-prima. Será comprado cerca de 1 kg de farinha de casca de maracujá, de jabuticaba, em sites e lojas de produtos naturais. Para isso, que tenha registro, que tenha algum selo de qualidade, essas coisas, para que possamos fazer a aquisição da matéria-prima. Para a elaboração do iogurte, cada formulação contará com 1 litro de leite e 100 ml de iogurte natural. Esses iogurte natural são aqueles que a gente encontra em supermercados. Eles são compostos de lactobacilos e streptococcus thermophilus. O lactobacilo é o que dá o sabor para o iogurte e o streptococcus é o que fermenta a lactose. E 100 gramas de açúcar. Para definir a quantidade de farinha de jabuticaba que será acrescentada ao iogurte, a gente vai fazer uma regra simples, onde 1 litro e 100 de iogurte é 100% e X vai valer a porcentagem de farinha que a gente vai querer usar. No caso desse, 55 gramas. Análise microbiológica de conformes totais e termotolerantes. Como a única análise microbiológica, eu vou explicar ela mais detalhada. As outras físico-química eu vou passar mais por cima. Então, quanto à matéria-prima, farinha de jabuticaba e o iogurte, todos eles passarão por análise microbiológica. A análise coliforme consiste em 2 etapas. O presuntivo, que é determinar se tem presença de coliformes, e o confirmativo, que é definir se é coliformes totais ou termotolerantes. Na primeira fase, o presuntivo, a gente vai usar 2 meios de cultura. A peptona, que vai diluir a amostra, e o lauril, que vai ser o meio de cultura das bactérias. Nesse caso, a gente vai precisar de 9 tubos de ensaio com 9 tubos de Duran dentro. Aí a gente coloca o meio de cultura e coloca a amostra lá dentro diluída. Passa 24 horas, a gente vai avaliar se houve a formação de gás. Se houve a formação de gás igual está nessa primeira imagem, essa imagem mais branco, digamos assim, a gente vai para a parte 2. A parte 2 consiste em pegar os micro-organismos que estão aqui e passar para o segundo meio, que no caso o meio para termotolerantes é o EC, que é para Escherichia coli, e o verde brilhante, que é para totais. O verde brilhante vai para estufa, 37 graus, e o EC vai para estufa, 45 graus. 48 horas depois, se der positivo, a gente avalia o que deu. Se der positivo aqui no verde brilhante, que é para coliformes totais, até certa quantidade é aceitável. Mas se der positivo aqui para coliformes termotolerantes, que é para Escherichia coli, e a gente tem que descartar tudo, porque vocês sabem que essas bactérias são bactérias presentes no nosso intestino. Então, de alguma forma, ela foi parar no iogurte. E pode acontecer também, pessoal, de dar tudo positivo na primeira fase e eu chegar na segunda fase e não dar nenhum positivo. Por quê? Porque pode ser outra bactéria que está fermentando a lactose e produzindo gás que fica dentro do tubo de Duran. Então, aqui é um exemplo, só se
que a gente pode encontrar no nosso trabalho é que dos 3 tubos, para cada diluição, cada um deu um positivo. Então, a gente vai lá na tabela e olha aqui, ó. No caso desse, deu 11 NMP por grama, que é uma contaminação considerável baixa. Então, as análises físico-químicas, pessoal, eu vou passar mais por cima, porque são muitas e é difícil até de explicar todas. Então, a análise de acidez total titulável, ela quantifica o teor de acidez presente na amostra. Ela é bem simples, ela usa uma solução de fenolftaleína, que é uma solução indicadora, e uma solução de hidróxido de sódio a 1 molar. Aí você faz a titulação no hidróxido de sódio e quando ocorre a virar, você anota o valor, faz o cálculo para determinar a acidez. A análise de gordura vai ser feita pelo método Soxler. É uma análise bem simples também. Ela usa como principal, vamos supor, reagente o éter, é o único reagente que vai usar também. Aí a gente vai usar essa vidraria adaptada, que foi até adaptada por mim e pelo Ramatiz. Ela usa equipamento de destilação e funciona perfeitamente como equipamento Soxler. Aí consiste em pesar a amostra, de 2 a 5 gramas de amostra, colocar dentro de um papel filtro e colocar aqui dentro. Coloca aqui e aqui nesse balão volumétrico vai éter. Aí ele começa a fazer um processo de evaporação e condensação por 3 horas. Ela fica passando pela amostra, retirando a gordura. A análise de proteína, que vai ser pelo método de Kiddo, ela consiste em 3 fases, é uma análise até consideravelmente perigosa. A fase de digestão, que é digerida em ácido sulfúrico, mais uma solução de indicadora de... mais uma solução catalisadora que pode ser de cobre, selênio, titânio e mercúrio. Nessa fase, acontece a digestão converte o nitrogênio do alimento em nitratos e nitritos. E no caso, a matéria orgânica é convertida em gás carbônico e água. Aí a segunda fase, que é a destilação, é adicionado hidróxido de sódio nessa mesma solução que ó, nessa parte aqui é adicionado hidróxido de sódio e é feita a destilação. Quando é feita a destilação, ela passa por esse outro tubo onde vai ser feita a titulação. A titulação é adicionada borato de amônio, que é feita a viragem. E após a viragem, é feito o cálculo de N, de teor de nitrogênio. A análise de pH é uma análise simples, você vai precisar só de um pH-metro e de calibrar o pH-metro. Aí, no caso, você calibra o pH, faz a análise de pH. O valor que aparecer no visor do pH-metro é o valor de pH da amostra. Análise de umidade. A análise de umidade consiste em pesar os cadinhos. Você lava os cadinhos, leva para a estufa, coloca eles para secar. Aí depois que eles estão secos, você tira ele, coloca no secador. Aí depois que eles estão no secador, você pesa ele. Depois pesa a amostra, leva para a estufa 24 horas a 105 graus Celsius. E depois disso você faz a pesagem novamente, faz o cálculo por diferença. A análise de cinza costuma ser feita logo após a análise de umidade. A gente tira os cadinhos que foram pesados, leva para a múfla, que é um equipamento que vai a 600 graus Celsius e fica lá por 3 horas. Depois de 3 horas a gente desliga a múfla e volta só no outro dia, porque até a temperatura baixar até a temperatura ambiente pode ir até mais de 24 horas. E o cálculo também é feito por diferença. A análise sensorial vai ser de acordo com o Instituto Adolf Lutz e a gente vai utilizar 50 indivíduos não treinados. Esses indivíduos podem ser alunos, professores, funcionários, qualquer um. E após eles fazer a degustação dos alimentos, eles vão responder uma ficha. Aí, para
interpretar esses dados que a gente vai ter, esses resultados, a gente vai utilizar o software Assist e aplicar a análise de variância e o teste TUC, com variação de 5%, para verificar a interação entre as médias. Essas foram algumas referências usadas nessa apresentação. E o cronograma. Cronograma de metas e atividades. Metas: aquisição prima. Atividade: adquirir a matéria-prima. Indicadores fixos de execução: adquirir 1 kg de farinha de casca de jabuticaba, o mês de início em fevereiro e o mês de término em março. A meta: como preparo de formulações de iogurte, as atividades serão o preparo de 4 formulações de iogurte, e como indicadores fixos de execução, serão feito preparo de 4 formulações de iogurte com adição de farinha da casca da jabuticaba, com teor de 0%, 5%, 10% e 20%. Mês de início em fevereiro e o mês de término em junho. Meta: análise físico-química. Por atividades, serão feitas análises laboratoriais da farinha e do iogurte com adição acidez total, titulável, gordura, proteína, pH, cinzas e umidade. Indicadores físicos para a execução: realizar as análises físico-químicas nos laboratórios do Instituto Federal Goiano. Mês de início em março e mês de término em junho. Metas: análise microbiológicas. Atividades: análise em laboratório da farinha e do iogurte com adição coliformes totais e coliformes termotolerantes. Indicadores físicos de execução: realizar as análises microbiológicas da matéria-prima e do produto final. Mês de início em março e mês de término em junho. Submissão ao comitê de ética como meta: submeter o projeto ao comitê de ética e, com indicadores físicos da execução, submeter ao comitê de ética 60 dias antes da análise sensorial. Mês de início em fevereiro e mês de término em junho. Metas: análise sensorial. Como atividades, realizar análises sensoriais de aceitação e preferência dos iogurtes com diferentes teores de farinha da casca de jabuticaba. E como indicadores, realizar análise sensorial com 50 provadores não treinados, ou seja, de forma aleatória. Mês de início em abril e mês de término em junho. Elaboração de relatórios e resumo. Atividades: descrever e fundamentar o obtido para publicação. Indicadores físicos de execução é entregar o relatório parcial e final para a gerência de pesquisa, submissão do resumo para apresentação em evento científico, mês de início em fevereiro e mês de término em junho. Metas: submissão de resumos. Atividades: encaminhar os resultados de trabalhos para congressos e eventos científicos. E como indicadores físicos de execução, é apresentar o projeto em congresso, com mês de início em junho e com mês de término em agosto. Metas: publicação de artigos. E como atividades, é descrever os resultados obtidos para publicação de artigos em periódicos quase mínimo. Indicadores físicos de execução: publicar os resultados do projeto em periódicos quali mínimo B1, mês de janeiro e mês de agosto. Nossa equipe de execução ao projeto, ela é composta pelo Ramatiz, que será Márcio Ramatiz Lima dos Santos, que será o orientador. A Alexandra Valéria Souza Costa, que será a nossa co-orientadora do projeto. O Felipe Oliveira Rocha, que será um dos executores do projeto, que faz parte da equipe. Eu, Luciano José Pereira, Rafael Lubino, Soraya Oliveira Santos, Tainara Rezende Biango, Tiago Oliveira Silva e Tainara Alves de Oliveira Barros. E essa vai ser a nossa equipe de execução do nosso projeto.